Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria de estar com vocês nessa manhã tão maravilhosa, de domingo, para juntos a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quem está falando é o pastor Felipe, né, pastor auxiliar da nossa igreja EVAD, situada aqui na Avenida Itaoca 1701. E você que pode, né, interagir conosco, coloque aí a sua mensagem, a sua dúvida, o que você puder colaborar com a gente, faça, e avise se o som está ok, avise se tem algum problema na transmissão. Interaja conosco, que vai ser muito importante. Um recado para você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva no YouTube, no nosso canal, assine o sininho para que você possa receber as notificações, né, os nossos vídeos de outras aulas e vai estar ali disponível também as aulas anteriores. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, né, curta lá, né, deixe o seu like, porque vai ser muito importante e nosso canal vai ter um engajamento a ponto de as aulas poderem ser compartilhadas, serem visualizadas para outras pessoas que queiram e desejam aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração inicial. Eu gostaria que você orasse comigo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, nos ajude aqueles que estão assistindo essa aula, que ele possa compreender, né, um pouco mais daquilo que o Senhor está se revelando a nós. Porque são mistérios, tem coisas que a gente não consegue entender, mas pela ajuda do Espírito Santo o Senhor vai esclarecer. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de nós entrarmos propriamente dito na lição, nós vamos fazer uma recapitulação, né, como o pastor Marlon sempre faz, o Wallace e os outros que participam também da transmissão, né, que nós estamos nesse primeiro trimestre, né, trazendo para aqueles que estão aprendendo, né, como aluno, sobre a Santíssima Trindade. Esse tema é um tema importante que nós vamos desenvolver ao longo desse trimestre. Já foi falado sobre a primeira lição, sobre a segunda, sobre a terceira, e agora nós entraremos na quarta lição. A primeira lição, o pastor Marlon ele trouxe uma introdução, né, falando sobre a Trindade, qual é a definição da Trindade, e nós entendemos de maneira muito clara, né, porque a Trindade ela é a manifestação de Deus único, né, se manifestando em três pessoas. E nós entendemos isso porque é um único Deus, triuno, que consegue e que tem a capacidade de se manifestar em três pessoas distintas, né? Embora seja o mesmo Deus, mas cada um tem a sua função na divindade. E nós também compreendemos que existem dois tipos de compreensão sobre Deus. A primeira é eminente, que é a questão de Deus, como Deus é, né? Como Deus na sua essência, na sua natureza divina. A segunda é econômica, né? Um Deus que se manifesta ao longo da história, né? E então nós aprendemos que Deus, né, na sua divindade, como Trindade, ele se manifesta em três pessoas diferentes, mas com a mesma natureza. De que maneira? A primeira maneira é como eminente, aquela que Deus se revela como Ele é, né? E a segunda, econômica, como a manifestação durante a história da humanidade. Nós aprendemos também que Deus, ele entra em comunicação com a humanidade. De que maneira? Primeira, a comunicação, né, dos seus atributos, né? Uma comunicação que pode compartilhar, que não pode compartilhar com ninguém, que é a eternidade. Deus é eterno. Ele é aquele que não tem início, não tem fim. Ele é a própria existência, ele existe em si mesmo. O segundo atributo da própria existência, né? E o terceiro atributo, que ele é imutável,
né? Ele não muda. Então nós precisamos entender que Deus é imutável. Nós precisamos entender que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, né? Atributos que ele é comunicável, né? É quando ele compartilha com o ser humano, que é a bondade, a fidelidade, a autoridade, né? Amor. Então, são atributos que ele podem se comunicar, né? Ou compartilhar com a humanidade, com as pessoas, ok? Então, a primeira lição nós aprendemos dessa forma. A segunda lição foi dada pelo nosso irmão Diácono Wallace, que foi falado sobre o pai, né? Um pai que ele não existiu, passou a existir, né? Como eu falei, ele existe em si mesmo, né? Ele não passou a existir, ele é eterno, né? Então, e segundo que ele manifesta, ele se revela, né, como Pai em Cristo Jesus de maneira plena, quando ele envia Jesus Cristo e começa a ter um relacionamento com a humanidade. Então, esse Deus Pai, nós conseguimos ver o atributo de Deus, da primeira pessoa divina, que ele está se manifestando a nós como Pai, né, tendo um relacionamento íntimo, né, com a humanidade. Então nós precisamos compreender que Deus é Pai. E na terceira lição, o nosso querido pastor Marlon, ele deu uma lição para nós, dizendo que Deus enviou o seu Filho. Essa é uma manifestação muito clara do seu amor, né? Um Deus que olhou para a humanidade, uma humanidade totalmente perdida, e ele então resolveu enviar o seu Filho. E alguns dizem que é um plano B para tentar resgatar. Não, sempre foi a intenção de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. De que maneira? Apocalipse vai dizer que o Cordeiro já foi morto, era morto, desde a fundação do mundo. Então, essa questão já estava resolvida na eternidade, porque ele já resolveu salvar a humanidade através do seu Filho. E por essa razão, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de tal maneira ele amou o mundo, de tal maneira te amou, nos amou, e dessa forma, para expressar, para fazer uma expressão de amor, uma prova de amor, ele envia então o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós éramos perdidos, estávamos na condição de maldito, mas o Senhor Jesus Cristo se tornou maldição, num lugar como maldito, para salvar a humanidade. Então não existe outra prova de amor que seja dar a sua própria vida por amor de nós, ok? Então agora nós vamos entrar na quarta lição, né, que é a lição que vai falar sobre a paternidade divina. É algo extraordinário, uma lição maravilhosa, que nós gostaríamos de pensar e desenvolver por alguns minutos, né? Porque a paternidade, agora, diferentemente da lição 2, que vai provar e vai doutrinar, vai de alguma forma mostrar à luz da Bíblia que Deus, ele é Pai, né? Pai porque ele tem um filho e que ele também tem as suas criaturas. Mas na lição 4, ele vai mostrar, vai ter uma abordagem de Deus como Pai, mas se relacionando, interagindo com a sociedade, com a humanidade. Então, a paternidade divina não começa na criação, nem na salvação. Ela existe eternamente em Deus e se revela plenamente na obra redentora. O que aprendemos nas lições anteriores, agora se aprofunda na relação do Pai com o Filho e conosco. Agora nós vamos adentrar a lição e o texto áureo é: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para a salvação do mundo. A paternidade de Deus,
é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação, aperfeiçoando-nos no amor. Essa é a verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Agora nós vamos falar, né, sobre a lição, a leitura bíblica em classe, que está em 1 João 4, 13 ao 16. É o texto base para fundamentar a nossa lição. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Agora nós temos o objetivo, né, toda a lição, nós temos pelo menos 3 objetivos para compartilhar, né, e dar o norte das lições, né? Então, nós vamos falar nesse momento sobre o primeiro objetivo, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável na sua natureza. Então, nós precisamos compreender que não tem a possibilidade de separar esse atributo de Deus. Ele é Pai, ele sempre foi Pai. E por essa razão, nós precisamos compreender que o atributo principal de Deus, da primeira pessoa, né, da divina Trindade, é ser Pai. O segundo objetivo é reconhecer que confessar a Cristo como Filho é a evidência de filiação divina. Então, primeiro, né, nós entendemos que é inseparável, que Deus é Pai, desde a eternidade, desde sempre. E o segundo objetivo é reconhecer e precisamos confessar a Cristo como Filho. É a evidência da filiação divina. Então, esse reconhecimento é importante. Terceiro ponto, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então, precisamos compreender que nós precisamos aplicar esses princípios do amor, porque essa é a base da vida cristã. Não é possível nós sermos cristãos e não podermos compartilhar, demonstrar, né, fazer com que o amor que está derramado sobre as nossas vidas possam compartilhar com aqueles que estão próximos de nós. Ok? Agora nós vamos entrar para a introdução, que diz assim: nessa lição, aprenderemos como Deus Pai manifesta a sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que essa paternidade é revelada em Cristo e confirmada a nós pelo amor. Esse relacionamento nos garante a comunhão com Deus e nos capacita a viver com confiança, fidelidade e a demonstração de forma visível nossa condição de filhos diante do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra-chave é paternidade. É sobre essa palavra, em cima dessa palavra, que nós vamos se basear essa lição. A estrutura da aula é definição da paternidade do Pai. A revelação da paternidade do Pai é a definição da paternidade do Pai, a paternidade eterna do Pai. O Pai gerou o Filho e o Pai nos concede o Espírito. E nós precisamos navegar em cima disso, né? A revelação da paternidade do Pai. A definição
da paternidade do Pai. A paternidade é atribuída, né? Aí é atribuída à primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos. Deus é a fonte de tudo. Deus é a origem de tudo. A paternidade de Deus não é simbólica, nem apenas funcional. Deus é o Pai por natureza, não por conveniência histórica. Ele não se torna pai, né? Quando cria o mundo ou quando salva o homem. Ele sempre foi pai e dentro da Trindade. Então nós precisamos compreender que a definição da paternidade é: ele sempre foi pai, né? Nós não podemos compreender que ele se tornou pai quando ele enviou o seu filho Jesus, e nem quando a gente entende que o filho foi gerado, né? Apenas porque ele sempre foi pai. Por quê? Porque gerou o filho e porque ele criou todas as coisas. Então, sempre, 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 nós precisamos entender que sempre ele foi pai. Então, isso é magnífico, porque além dele ser pai, ele está disponível para se relacionar com o ser humano, a sociedade, aqueles que o buscam, aqueles que estão dispostos a segui-lo, né? A paternidade, ela é eterna, né? O pai é eternamente o pai porque eternamente existe o filho. Não houve um momento em que Deus estivesse sozinho. A relação pai-filho é eterna, perfeita e imutável. Na oração sacerdotal, é um bom exemplo quando Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, juntamente a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Esse texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como pai é eterna. Então, sempre houve a relação entre Deus e o Filho, né? Sempre houve essa comunicação. Deus se revelou plenamente a Jesus Cristo. Aonde Deus está, Jesus Cristo, seu Filho, também está. Sempre esteve e sempre estará. Então, essa conexão de paternidade é uma paternidade eterna. Essa condição, o filho não é criatura. Basta a gente entender e preservar as duas verdades. O filho não é criatura, o pai nunca existiu sem um relacionamento. Por exemplo, a ilustração do diálogo entre Filipe e Jesus, quando Jesus ele vira para Filipe com a indagação dizendo, Filipe dizendo, revele o Pai, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus ele fala o seguinte: se você me vê a mim, também vê o Pai, porque o Pai e eu somos um. Então, Jesus nesse momento revela que ele e o Pai é a mesma coisa. Se você está servindo a Cristo, se você olha para Cristo e considera como Deus, como Senhor, porque precisamos entender, é bem verdade que a gente não pode negar isso, porque negando é o mesmo que a gente negar tudo, né? Não faz sentido o cristão negar essa verdade. Então, se Cristo é Deus, por quê? Porque Cristo está ligado ao Pai. E o Deus Pai e o Deus Filho, nós entendemos que são a mesma coisa, estão um só. Então, o Pai gerou o Filho. O Deus Pai, ele gera o seu Filho Jesus, né? A geração do Filho não é física, nem temporal, nem criacional. Trata-se de uma geração eterna, dentro da própria essência divina. A base dessa afirmação está em Salmos 2, versículo 7,
que diz: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Esse versículo é uma base doutrinária para que possamos entender que o Filho foi gerado do Pai. O Filho é da mesma substância do Pai. O Filho é da mesma natureza do Pai. O Pai não é maior em essência. A relação é de origem pessoal e não de inferioridade. Não existe hierarquia, não existe um é maior do que o outro, não existe essa diferença, não existe essa questão de hierarquia. Precisamos entender isso. Em João, capítulo 5, versículo 26, diz: Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho de ter a vida em si mesmo. Ou seja, a Jesus Cristo, ele tem uma vida em si mesmo, porque o Pai também tem essa condição e deu a ele essa condição assim quando ele é gerado. Então, essa questão nós precisamos compreender e fixar que não é a questão de tempo, não é a questão de ser gerado carnalmente, de gerado em um tempo. Nós não sabemos de que maneira foi, isso não é revelado a nós, mas sabemos que isso está na eternidade. O Filho foi gerado pelo Pai, procede do Pai através da eternidade. Precisamos compreender isso. E aí, uma coisa interessante é a característica do Pai. E eu trouxe aí para vocês, para que possamos entender. O Pai é amoroso, cuida dos seus filhos. Pai íntimo, por meio de Cristo, podemos intimamente com Deus, podemos se relacionar com Deus. Pai justo, não tolera o mal e se opõe ao pecado. Pai é um pai disciplinador, corrige os seus filhos. O Pai é equilibrado, age com justiça e misericórdia. Essas são as características do nosso Pai. O Pai que gera eternamente o Filho é o mesmo que envia ao mundo por amor. E precisamos entender isso. O Pai nos concede o Espírito, além de gerar o Filho, né, de enviar o Filho, de estar demonstrando, revelando seu amor através do Filho, ele também concede o seu Espírito. Né? O seu Espírito, ele procede de Jesus e também procede do Pai. Né? E nós vamos entender isso. O Espírito Santo também tem a sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. E o Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Efésios 2:18 diz: Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda verdade. Olha que coisa interessante. Jesus, quando estava aqui na terra, na sua missão, no seu propósito, ele sempre testificava do Pai. Ele sempre exaltava o Pai. Ele sempre falava sobre o Pai. E agora, quando Jesus ele vai aos céus e que ele envia o Espírito Santo, o Espírito Santo agora tem um papel de testificar do Filho de Deus. Olha que coisa interessante e que coisa magnífica, né? O Espírito Santo fazendo esse papel de testificar, de falar sobre Jesus Cristo, de apontar para o Filho de Deus. E aí, além disso, o seu papel é consolar, o seu papel é fazer a manutenção, a sustentação daquilo que foi iniciada por Jesus Cristo. Então, ele vai dar continuação ao trabalho do Filho de Deus. O Pai não apenas revela a sua paternidade no Filho, mas a estende a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz clamar: Abba, Pai. Ele confirma a nossa filiação. Ele nos insere na família de Deus. A paternidade divina não é observada de fora, ela é experimentada por dentro. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós experimentamos a Deus, experimentamos através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra maravilhosa. E é isso que nós precisamos compreender. Agora nós vamos para a primeira sinopse, que diz: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio
do Filho e na concessão do Espírito. Agora nós vamos para o segundo tópico, que é reconhecendo a paternidade do Pai. E aí nós temos aí a estrutura, primeiro, confessar a Cristo como Filho, o aperfeiçoamento do amor do Pai e as bênçãos da filiação divina. Então, essa estrutura que compõe e que podemos reconhecer a paternidade do Pai. E primeiro, então, é o confessar a Cristo como Filho. A necessidade de nós reconhecermos é através do confessar a Cristo como Filho. Não se reconhece o Pai sem reconhecer o Filho. A confissão correta sobre Cristo é o caminho para o relacionamento correto com o Pai. Negar o Filho é rejeitar o Pai. Receber o Filho é ser recebido pelo Pai. O que precisamos fazer? Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Então, nós confessamos dos nossos lábios que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando fazemos isso, nós confessamos o Filho, nós também somos recebidos pelo Pai. Nós somos adotados pelo Senhor. Então, essa é uma coisa maravilhosa. Mas para isso, para que possamos herdar a vida eterna, para que possamos ser co-herdeiro de Deus, nós precisamos confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Precisamos também do aperfeiçoamento do amor do Pai. E isso é importante a gente falar sobre essa questão. O amor faz parte da natureza do Pai. O amor do Pai é sacrificial. É demonstrado ao enviar o seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por Ele, com todos os direitos dos filhos legítimos. O amor do Pai não é instável, condicional ou imperfeito. Ele nos ama. E precisamos entender que Ele é amor, Ele é o próprio amor, a essência dEle, a natureza dEle é amor. Então, por essa razão, esse amor foi derramado nos nossos corações, nos habilitando a que possamos também amar o nosso próximo, amar aqueles que estão ao redor de nós. Então, antes da conversão, durante o processo, apesar das falhas, Ele nos ama e Ele tem demonstrado seu amor todos os dias por nós. Esse amor corrige, disciplina, sustenta, restaura. A paternidade divina corrige sem rejeitar. Então, não existe a paternidade sem a correção. A Bíblia fala que Deus corrige quem ama e açoita aquele que tem por filho. Então, uma característica do Pai, se tratando sobre amor, é corrigir, é disciplinar, é sustentar, é restaurar, é curar as feridas, é consolar aqueles que precisam. E esse amor tem se revelado desde a conversão até o momento. E nós precisamos entender que é um amor perfeito. E aí, acompanhado dessa questão, as bênçãos da filiação é divina. Nós recebemos a bênção da filiação, da adoção. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado, aceito em Cristo. Ser filho de Deus significa acesso à presença do Pai, identidade restaurada, segurança eterna. Nós somos apenas servos. Não somos apenas servos, somos filho. Então, você é filho do Senhor. Você é filho de Deus, meu querido.
Você é filha de Deus, minha amada. Você precisa entender que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós passamos por dificuldade, nós tivemos adversidade, nós teremos adversidade, mas contudo nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós somos herdeiros. Como filhos de Deus nós temos direito. Como filhos de Deus nós somos amados. Como filhos de Deus nós somos amparados pelo Senhor. E nós não podemos se esquecer, porque essa é a questão que mais nos dá segurança, é sabermos que somos filhos de Deus. Imagine você ser o filho do dono do universo. Imagine você ser filha daquele que é dono de todas as coisas. Então, é sobre essa questão que nós estamos falando. É nessa questão que nós estamos batendo e tentando fixar na nossa mente, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo e que está sendo revelado através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, esse Espírito que está trabalhando em nós, a cada dia estamos entendendo que nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos caminhando aí para a segunda sinopse, que diz: confessar que Jesus é o Filho de Deus, é a evidência da filiação divina e a comunhão com o Pai. Agora nós vamos para o terceiro subtópico, que vai falar sobre a experiência, né? A experiência do amor do Pai. Né? Que experiência maravilhosa. Nós vamos se aprofundar um pouco mais sobre essa experiência que você e eu, que nós experimentamos um dia na nossa conversão, e agora nós estamos experimentando um momento progressivo da fé. Então nós precisamos compreender que essa experiência, ela é sempre progressiva. Quanto mais eu entendo que eu sou filho de Deus, quanto mais eu entendo que o Senhor me ama, quanto mais eu entendo que o Senhor está disposto a me abençoar através do seu Espírito, quanto mais eu entendo isso, mais eu tenho a experiência do seu amor, eu tenho experiência com o nosso Deus, ok? Então nós vamos falar sobre a experiência do amor do Pai, e acompanhado de subtópicos como amor é aperfeiçoado no crente. O amor é a marca dos filhos de Deus e fomos amados primeiro. O amor de Deus se aperfeiçoa à medida que crescemos na fé, vivemos em obediência, amadurecemos espiritualmente. Esse amor produz segurança, liberdade, ausência de medo. É essa questão que nós precisamos compreender, que esse amor, ele nos dá a segurança, a capacidade de não ter medo de nada. Né? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Medo de quê? Medo do que há por vir. Né? A enfermidade, ele vem sobre nós, a adversidade chega em nossa vida, a tempestade, a dificuldade, a tribulação, o desemprego, o problema com o relacionamento familiar. Essas questões, elas chegam, inclusive, à morte. E aí, quem está em Cristo, ela tem que ter a certeza que está com o Pai. Por quê? Porque é filho de Deus. Porque sendo filho de Deus, nós estamos sendo amados pelo Senhor. E sendo amado, a gente não precisa temer de nada, inclusive a morte. Então, essa segurança que nos produz o amor de Deus. Não há amor genuíno a Deus, sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato da obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Então, o amor de Deus genuíno que está sobre nós tem esse compromisso, né? E é uma vontade revelada para nós. Então, nós precisamos compreender que o amor de Deus, ele está sobre nós. E por essa razão, nós precisamos ter a segurança e a ausência de medo.
O amor é a marca do Filho de Deus. Isso é interessante, isso é importante. E vale frisar, porque o amor é justamente a identidade, a identificação que nós somos filho de Deus. O que identifica um filho de Deus não é apenas discurso, mas a vida transformada. Quem é filho, ama. Quem ama, revela o Pai. Quem vive no amor manifesta a paternidade divina. Então, nós precisamos entender que quem é filho precisa amar o próximo, precisa amar as pessoas, porque essa é a característica do Pai, essa é a característica do nosso Deus. Né? Precisamos revelar quem é o Pai através de nós, através da nossa vida, através do nosso comportamento, né, como cristão. A nossa jornada cristã precisa revelar quem é o Pai. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. João 13, 34, 35 vai dizer isso. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Então, se você é filho de Deus, você conhece seu Pai. Nós sabemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus Pai, aquele que nos ama, aquele que está sempre à disposição para nos ajudar. E fomos amados primeiro. Isso é coisa interessante, isso é, sabe, é incrível, isso é genial. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos compreender que, através do envio do seu Filho, né, Ele está demonstrando, revelando o seu amor. Só que, como eu disse anteriormente, esse plano de salvação, de redenção, já foi escrito na eternidade. Já foi planejado na eternidade, que apenas Jesus Cristo executou esse plano de redenção. Em Apocalipse ele diz isso, que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Então a história, ela não é mudada conforme o percurso, conforme alguém que entra no governo e que sai do governo. A história não é mudada. O plano de Deus não é mudado. O plano é seguido conforme o planejamento da divindade, da trindade, do nosso Deus. Então nós precisamos compreender que tudo que aconteceu ao percorrer da história, né, diante dessa jornada histórica, tudo estava e tudo está diante do controle do nosso Deus, da divindade. Então, precisamos compreender que Ele nos amou primeiro, que ainda que nós muitas vezes caímos, né, na besteira de pensar que nós somos importantes, que nós muitas vezes podemos pensar que nós somos bonitos, que nós temos habilidade, que nós temos dons, que nós temos a capacidade de fazer tantas coisas, mas nada disso impressionou Deus. Nada disso impressiona o nosso Senhor. Nada disso é novo para Deus. Tudo se repete. A nossa existência, ela nada mais é do que uma continuidade da humanidade. Sempre existiu, né, antes de nós, pessoas que tinham a capacidade semelhante, né, que tinha a semelhança do que nós fazemos. Mas mesmo assim, Deus não olha para essa questão. Jesus não morreu na cruz porque nós somos melhor, porque nós somos, achamos que nós somos perfeitos, mas Ele morreu na cruz para que possamos ser resgatados e que possamos também voltar para o nosso Pai, para casa. Porque salvação quer dizer voltar para casa. Nada mais é do que Jesus sendo o próprio sacrifício para que a ira do Senhor seja, né, de uma vez, que nós possamos ser livres da ira do Senhor, para que possamos então ser resgatados, ser pago pelo sangue de Cristo e termos o direito de herdar o céu, a salvação. Então nós precisamos entender que a paternidade divina não é
recompensa, é graça. Então, nós precisamos compreender que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, ela é, então, depositada no nosso coração. Ela é depositada em nós. A graça, tudo que foi feito pela graça. Tudo que foi feito diante da nossa vida é pela graça. Então, o que é a graça? É um favor imerecido. Né? Nós não tínhamos, né, o merecimento. Nós não tínhamos a capacidade de merecer alguma coisa. Mas por causa do amor divino, por causa do amor de Deus, por causa da circunstância que nós estávamos, perdidos, estávamos aí, né, sem a intimidade, sem o relacionamento com Deus, perdemos. Agora nós viramos inimigo de Deus, a inimizade de Deus se criou em nós. Então Jesus Cristo, ele veio para que possamos se reconciliar, se religar a Deus. Então, o papel fundamental de Jesus Cristo, do seu Filho, foi, então, morrer em nosso lugar para que possamos, através do Espírito Santo, sermos agora salvos, sendo adotado, se afiliado a Deus, né? E termos o direito de herdar as bênçãos espirituais, de podermos herdar aquilo que o Senhor tem para nos dar. João capítulo 14 diz, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. Então, existe uma morada para nós. Então, não existe de agora. Não existe de ontem. Sempre existiu. O Senhor tem esse plano de salvar a humanidade e preparar nessa condição para que possamos morar com o Senhor. Então, essa consciência, nós precisamos entender que nós não temos nenhuma capacidade de comprar ou de adquirir a salvação dos nossos esforços, da nossa capacidade física, da nossa capacidade financeira, mas que o nosso Deus, por intermédio de seu Filho, se manifestou para que possamos ter o amor de Deus, né? O cuidado de Deus, o sustento de Deus, e por essa razão nós somos filhos de Deus. Né? Essa é a marca de quem é filho de Deus, é o amor. É esse amor que sustenta, é esse amor que nos envolve, é esse amor que nos faz ser uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tranquila, né? É um amor que está produzindo uma liberdade, né? Nos dá essa liberdade de entendermos que nós estamos distante do pecado. Porque hoje existe a presença do pecado, isso é verdade. O Senhor Jesus, quando ele morre, né, é para nos perdoar do pecado. Hoje nós temos a presença do pecado. Se nós não se cuidarmos, nós vamos sim tropeçar e pecaremos. Mas sabendo que quando nós temos uma comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus, né, nós entendemos que essa segurança de ter o amor de Deus, de ter um relacionamento com Deus, ela, por um momento, ela nos afasta do pecado, nos mantém distante do pecado. Então, essa é uma liberdade que nós temos, e nós compreendemos que essa liberdade é a alegria de Deus em nós, essa satisfação de saber que somos filhos de Deus. Se nós vivermos em obediência, nós vamos obter amadurecimento espiritual. Essa espiritualidade que o Senhor nos oferece, se nós estarmos mediante a verdade que a Bíblia está nos dizendo, nós vamos vivendo em obediência e sendo amadurecidos espiritualmente. Então, tudo isso é o Senhor que nos oferece, tudo isso é o Senhor que nos proporciona. Então, nós precisamos sair desse pensamento que se eu estou sofrendo é porque
não é o Senhor não está me amando. Se eu estou com dificuldade, é porque eu não sou filho de Deus. Se eu estou passando por essa adversidade, é porque o Senhor já não me considera como filho. Não, não, não. Jamais. Nós precisamos entender que o amor de Deus está disponível em todo o tempo para que possamos se sentir seguro, se sentindo amado, se sentindo liberto, né, dessa ausência do pecado por um momento, né, sendo obediente à palavra e entendendo que o Senhor Deus é o nosso Pai. E aí nós estamos caminhando para a conclusão da aula, né, que nós aprendemos que a Trindade nos mostra quem Deus é. Deus, ele é, né, só recapitulando, Deus, ele é triuno, ele é um único Deus que se manifesta em três pessoas, totalmente distintas, com funções totalmente diferentes, né? Deus Pai, ele se revela na história, no Antigo Testamento, com seus atributos, com seus atos, né? E aí se comunica com a sociedade, né? Com a humanidade, através dos seus atributos. Mas agora vem o Filho, que tem um ministério, um propósito de revelar Deus, né, como Pai, se relacionando com a humanidade, se relacionando com o homem, se relacionando com a pessoa ali, tendo um estreitamento com o Pai, né? O Pai se relacionando e mostrando como Ele é amor, como Ele é amoroso, mas como Ele tem a justiça, mas como Ele também tem a autoridade. E aquele que vive a obediência vai experimentar esse amor, aquilo que o Senhor tem a oferecer. E agora vem o Espírito Santo sendo dispensado para uma tarefa de uma continuidade que Jesus Cristo, ele implantou nessa terra. Então, agora o papel do Espírito Santo, que é enviado por Jesus Cristo, que procede de Jesus Cristo, que procede do Pai, agora ele tem um papel fundamental para atuar e ser atuante na vida da igreja, até que o Senhor venha, até que Deus, então, venha para buscar a sua igreja. O Espírito Santo está aqui para fazer a sustentação, para fazer o cuidado, para estar disponível para ajudar todo cristão, todo filho de Deus que está aqui, ainda que esteja com dificuldade. É um Deus que tenta estar sempre disponível a resolver. Aquele que está triste, ele consola. Aquele que está desesperançado, ele está oferecendo a esperança. O Espírito Santo está aqui, é o papel dele fazer essa manutenção, fazer essa preservação, fazer essa manutenção, essa sustentabilidade da igreja do Senhor. O papel do Pai nos revela o seu coração. Né? Então o Pai, ele está revelando o seu coração através do Filho, através do Espírito Santo, a continuidade do Espírito Santo. Nós não, que estamos aqui hoje nessa geração, nós não tivemos contato com Jesus Cristo, né? Nós não tivemos contato com Ele encarnado, mas nós temos a possibilidade de termos o Espírito Santo, que não é limitado a tempo, que não é limitado a espaço. Então, a qualquer pessoa que está disponível em aceitar a Cristo, em confessar o Filho de Deus, que está disposto em seguir ao Senhor nosso Deus, ele será abraçado e se tornará filho. O Espírito Santo nos faz viver como filho, é o papel do Espírito Santo. É por essa razão que eu e você, nós somos convidados a vivermos como filho. Se a gente está passando por uma dificuldade, nós precisamos orar ao Pai. Por intermédio do Espírito Santo, Ele nos abençoará. Eu creio que se nós estivermos passando por uma dificuldade, como desemprego, como uma enfermidade, como qualquer problema dessa vida, o Espírito Santo, ele vai trazer e testificar em nossa vida que nós somos filhos de Deus. A paternidade divina é a base da nossa fé e da nossa identidade e da nossa esperança. Então, a paternidade divina, ela consolida, ela é a base, ela é o fundamento da nossa fé,
da nossa identidade e da nossa esperança. Então, eu quero apenas resumir que nós somos filhos de Deus e nós somos identificados como filhos de Deus, né? A Bíblia diz que nós somos pequeno Cristo, porque assim como o Pai se revela plenamente ao Filho, o Filho nos deixou o Espírito Santo para que possamos também se parecer como Cristo, mas também se parecer com o nosso Senhor, nosso Deus. Então, nós precisamos compreender e que nessa aula nós possamos ter a plena compreensão que nós somos filhos de Deus, independente do nosso estado, independente da nossa condição, independente do que você está passando. Nós somos filhos de Deus. E essa paternidade, ela é a marca registrada do nosso Deus. Ele é um atributo divino e nós precisamos ter essa atenção em relação a essa característica de Deus. Porque Deus sempre foi Pai e sempre será Pai. É um Deus que tem o seu Filho, tem as suas criaturas e nós somos filhos de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher de vida, que Deus possa te dar essa segurança que tu és um filho de Deus. Nós sabemos que a situação hoje é que existem muitas pessoas desesperançadas. Existem muitas pessoas que não entendem que são filhos de Deus. E nós queremos orar, fechar essa oração, fazer uma oração em relação a isto, para que as pessoas possam ter essa liberdade, ter essa segurança, ter essa certeza que é filho de Deus, né? Que não venha perder a fé, não venha passar por adversidade e ele fracassar, escorregar com seus pés e não entender que, como filho de Deus, ele tem direito de receber a bênção do Pai. Amém? Nós vamos fazer a oração. Você que pode, né? Nós vamos fazer oração, mas antes eu quero te pedir, você que pode, compartilha, né? Manda esse vídeo, compartilha aí para o WhatsApp, mande aí para as pessoas que você conhece, para seus amigos, familiares, né? Divulgue isso, porque é importante para todo crente, né? Que está aí desesperançado, né? Pessoas que estão achando que o pai abandonou, a mãe não quer saber dele, né? Os amigos abandonaram, está se sentindo só, né? A solidão está batendo na porta, né? A pressão, né? da circunstância está aí batendo na sua porta, mas que ele consiga se assegurar nessa verdade, que ele consiga entender essa verdade, que ele consiga vestir essa verdade de uma vez por todas, que o Senhor nosso Deus é Pai, Ele é o nosso Pai. E por essa razão, nós temos que viver de maneira autêntica como filho de Deus, né? E essa oração é em relação a isso, né? E por essa razão que nós estamos fazendo esse apelo, para você compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que estão precisando ter essa identidade, ou pelo menos exercer essa identidade, porque essa identidade já é como característica, como marca do Filho de Deus. Então, essa pessoa precisa ter essa consciência que ele está sendo abençoado pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos te pedir, Senhor, a todos quanto estão, Senhor, aí desesperançados, estão aí com problemas pessoais, e por essa razão estão esquecendo que são filhos de Deus, estão esquecendo que estão com o amor do Pai, que o amor do Pai está nele e que o Espírito Santo está trazendo essa provisão, essa sustentação, essa manutenção a cada dia, porque a fé muitas vezes oscila, mas nós precisamos confiar no Senhor e ter a certeza, essa liberdade de falar contigo e sabendo que o Senhor pode resolver todas as coisas. Pai, testifica cada dia mais, cada dia em nossa vida e que possamos viver como autêntico filho de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu amado. Fique com Deus e que esperamos que você tenha aprendido bastante, né? E que saia com grandes lições aqui. E que saia com a aprendizagem consolidada,
né, entendendo que o nosso Deus também se revela como Deus Pai. E se Ele é Pai, nós somos filhos, né? E é fundamental a gente compreender que essa verdade é bíblica, é fundamentada, é doutrinária para nós, para a nossa vida e para a edificação da nossa fé. Que Deus abençoe os amados. Fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe.